Lucas Paquetá, um nome que surgiu tímido nos corredores da Gávea, mas que rapidamente se tornou um dos mais falados no futebol brasileiro. Criado na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, Lucas chegou às categorias de base do Flamengo com apenas 8 anos, carregando nas costas a esperança de quem sempre sonhou em ser jogador de futebol. Porém, nem tudo foram flores no início da trajetória do garoto, que no futuro viria a se tornar sinônimo de habilidade e talento com a bola nos pés. O primeiro obstáculo real surgiu na sua adolescência. Quando ele foi promovido à categoria seguinte dentro das divisões de base, Paquetá passou a enfrentar um desafio físico que ameaçava a sua continuidade no esporte. Com 15 anos, o garoto tinha apenas 1,53 de altura e um corpo franzino, o que dificultava o seu desempenho em campo. Apesar da técnica apurada e da visão de jogo diferenciada, ele simplesmente não conseguia competir fisicamente com os adversários. Foi nesse momento que o Flamengo resolveu apostar em um treinamento específico de desenvolvimento para o jovem. Um treinamento dedicado que ao longo de 3 anos fez o meia crescer impressionantes 27 centímetros. Em janeiro de 2016 foi quando essa evolução começou a dar frutos. Paquetá vestia a camisa 11 da equipe sub-20 do Flamengo na Copa São Paulo, a Copinha. E foi justamente nessa competição que o meia mostrou ao Brasil o tamanho do seu talento. Com categoria, presença ofensiva e senso de decisão, Paquetá se tornou um dos grandes destaques da campanha que levou o rubro-negro ao título. Na final, diante do Corinthians, o jogo terminou empatado por 2-2 no tempo normal. Nos pênaltis, o Flamengo venceu por 4-3 e levantou a taça da competição mais importante da base nacional. Paquetá marcou 4 gols ao longo do torneio, sendo o vice-artilheiro do time, dividindo o protagonismo com o goleiro Thiago e o atacante Felipe Viseu. O seu desempenho foi tão impactante que não havia mais como segurá-lo nas categorias de base. E logo após o título, Paquetá foi promovido ao elenco profissional do Flamengo, estreando em partidas do Campeonato Carioca e dando os seus primeiros passos entre os profissionais. Reconhecendo o potencial do meia, o clube agiu rápido. No dia 4 de março de 2016, estendeu o seu contrato até 2020. Esse era apenas o começo da sua trajetória. Mas ele não demorou a justificar a aposta feita pelo Flamengo após a sua promoção ao profissional. No dia 19 de fevereiro, ele deixou de ser apenas mais uma promessa para se tornar realidade. No estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo enfrentava o Madureira e vencia com certa tranquilidade. Mas foi o jovem de 19 anos quem fechou a goleada por 4-0 com um verdadeiro golaço. Num lance rápido, ele enfiou uma bola precisa para Mancoejo, que foi interceptada pelo goleiro. A sobra voltou nos seus pés, que sem pensar 2 vezes arriscou de primeira por cobertura, mesmo a 34 metros do gol. A bola morreu no fundo da rede. Era o primeiro gol de Paquetá com a camisa rubro-negra e já mostrava a personalidade incomum daquele garoto franzino que já havia superado todas as dúvidas sobre o seu físico. Porém, a afirmação definitiva viria com a chegada do técnico Reinaldo Rueda ao comando do time. Em meio às ausências de Guerreiro, frequentemente convocado pela seleção peruana, as lesões de Felipe Viseu e a saída de Leandro Damião para o Internacional, o treinador colombiano enxergou uma nova função para o meia, falso 9. E foi justamente ali que Paquetá começou a se destacar de vez. A confiança de Rueda foi recompensada em jogos decisivos. Paquetá marcou gols em 2 finais e não foram em qualquer uma. Na primeira, contra o Cruzeiro, pela decisão da Copa do Brasil no Maracanã, foi dele o gol rubro-negro no empate por 1-1. Depois, na final da Copa Sul-Americana, novamente no Maracanã, ele marcou de novo no empate por 1-1 diante do Independiente. Em ambas as decisões, o Flamengo acabou vice-campeão, mas Paquetá saiu com moral. Na final contra os argentinos, inclusive, ele foi eleito o melhor jogador da equipe em campo. A essa altura, Paquetá já era um dos nomes mais queridos pela torcida. Ao lado do experiente zagueiro Juan, ele terminou 2017 sendo apontado pela nação como um dos destaques da temporada. Portanto, com o início de 2018, o cenário era muito promissor. A saída de Mancoejo abriu espaço para que Paquetá assumisse a camisa 11, a mesma que havia usado na base. E logo nos primeiros meses, o jovem meio-campista mostrou que não era só mais um jogador promissor. Ele já era um dos protagonistas. A sua regularidade e talento não passaram despercebidos. Paquetá foi eleito o melhor meia-esquerda do Campeonato Carioca e o único representante do Flamengo na seleção do torneio. O reconhecimento era apenas reflexo do que ele entregava em campo,
inteligência, chegada ao ataque, capacidade de finalização e, acima de tudo, versatilidade. Com a troca no comando técnico, a saída de Paulo César Carpegiani e a chegada de Maurício Barbieri, Paquetá voltou a atuar em sua posição original no meio-campo, mas ele continuou brilhando. No início do Campeonato Brasileiro, ele acumulou gols, assistências e boas atuações. O seu mapa de calor nas partidas revelava o quanto estava em todos os cantos do campo, e o bom momento lhe rendeu a primeira convocação para a seleção brasileira principal. Ele foi chamado para os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador, sendo mais uma prova de que o seu talento havia ultrapassado os limites da Gávea. Dentro do clube, ele passou a dividir o protagonismo com Everton Ribeiro e Diego no meio-campo, mas como todo jovem em processo de maturação, também enfrentou oscilações. Com a queda de rendimento do time no segundo semestre, vieram as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro. O momento conturbado culminou na demissão de Maurício Barbieri e na reta final do ano, Dorival Júnior assumiu o comando técnico do Flamengo e Paquetá voltou a ser fundamental. Na estreia do novo técnico, o clube visitou o Corinthians. Com uma atuação de gala, o meia marcou 2 gols e foi o nome da partida na vitória por 3-0. Porém, o fim da trajetória estava próximo. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense no Maracanã. Paquetá não teve uma grande atuação e o time foi derrotado por 2-1. Apesar disso, garantiu o vice-campeonato e após o apito final, o camisa 11 não conteve a emoção. Ele se despedia da torcida que o viu crescer, amadurecer e se tornar um dos principais nomes do elenco. Ao todo, foram 96 jogos com a camisa do Flamengo e 18 gols marcados. Ele se despediu como artilheiro do clube no Brasileirão de 2018 e com o troféu a Bola de Prata da ESPN como melhor meia do campeonato. A joia lapidada na ilha de Paquetá estava pronta para alçar voos maiores e o mundo começava a prestar atenção. As boas atuações de Paquetá com a camisa do Flamengo, principalmente na reta final do Brasileirão de 2018, não passaram despercebidas na Europa. Clubes como Barcelona e PSG demonstraram bastante interesse em sua contratação. No entanto, a história teve uma reviravolta. No dia 10 de outubro de 2018, o Milan atravessou as negociações e acertou a contratação do jovem meia por cerca de 35 milhões de euros, com contrato válido por 5 temporadas. A transferência foi vista como estratégica pelo clube italiano, que buscava rejuvenescer o seu elenco e voltar ao protagonismo tanto no cenário nacional quanto internacional. Paquetá chegava com o peso da expectativa de ser uma nova referência técnica do time, algo que o Milan buscava desde os tempos do Kaká, também revelado pelo futebol brasileiro e igualmente contratado jovem pelo clube rossoneiro. Paquetá se apresentou oficialmente ao Milan apenas em janeiro de 2019, após o encerramento da temporada brasileira. Em sua chegada à Itália, ele fez questão de manter as suas raízes rubro-negras vivas em detalhes. Um exemplo foi a escolha da camisa 39, número que usou quando foi promovido ao time principal do Flamengo em 2016. O gesto simbólico servia como uma lembrança de onde havia começado a sua trajetória profissional. Logo nas primeiras semanas na Itália, Paquetá causou boa impressão nos treinamentos e teve a sua estreia pelo Milan no dia 12 de janeiro de 2019 contra a Sampdoria pela Copa da Itália. Atuando com personalidade, o meia brasileiro mostrou sua técnica, boa visão de jogo e versatilidade. O primeiro gol com a camisa do clube veio na 7ª partida. No dia 10 de fevereiro de 2019, no San Siro, Paquetá balançou as redes contra o Cagliari em vitória tranquila por 3-0. Após uma boa jogada pela esquerda, o brasileiro apareceu dentro da área para completar de primeira, selando o triunfo milanista. Em campo, Paquetá foi ganhando minutos e prestígio. Gattuso, que era o treinador na época, elogiava a entrega e a disciplina tática do brasileiro, mesmo reconhecendo que ele ainda precisava se adaptar ao ritmo mais físico e acelerado do futebol italiano. Porém, apesar do começo promissor, a continuidade de Paquetá no Milan começou a encontrar obstáculos na segunda metade de 2019. A troca no comando técnico com a saída de Gattuso e a chegada de Marcos Gianpaolo, posteriormente substituído por Stefano Pioli, acabou afetando diretamente o desempenho do jogador. Paquetá perdeu espaço na equipe titular, viu a sua minutagem cair e passou a ser utilizado de maneira mais esporádica, muitas vezes fora da sua posição ideal. Além disso, o estilo mais pragmático e físico do futebol italiano cobrava um preço. As cobranças da imprensa começaram a crescer,
e o camisa 39 passou a ser muito questionado. A expectativa criada em torno da sua contratação elevada e o peso de vestir a camisa da seleção brasileira tornaram a pressão ainda maior. No entanto, mesmo diante das adversidades, Paquetá manteve a postura profissional. Ele nunca foi muito de causar polêmicas ou de expor insatisfações publicamente. Ele preferia responder em campo, ainda que naquele momento a sua resposta não estivesse sendo suficiente para convencer a todos. A passagem pelo Milan, que havia começado com status de promessa e toques de emoção, passou a tomar ares de desafio. O jogador dessa forma viu a sua trajetória na Europa tomar um rumo diferente. A saída do Milan parecia inevitável e ao mesmo tempo necessária. Portanto, no dia 30 de setembro de 2020, o Lyon anunciou a contratação de Paquetá. O clube francês firmou um contrato válido até 2025 com o jogador, apostando em seu potencial ainda latente. Para o time, era a oportunidade no mercado, trazer um jogador com bagagem de seleção brasileira, com experiência na Série A e ainda em idade de desenvolvimento. Para o jogador, era mais do que uma transferência, era uma chance de recomeço. Desde os primeiros dias na França, Paquetá mostrou estar mais leve e mais confiante. Sem o peso do rótulo ou a obrigação imediata de ser protagonista, o meia encontrou em Lyon um ambiente mais favorável para retomar o seu melhor futebol. Sob o comando de Rudi Garcia, encontrou espaço para atuar em sua posição preferida, como um meia central, com liberdade para flutuar entre a intermediária e a entrada da área. O seu primeiro gol com a camisa do clube veio no dia 23 de dezembro, na vitória por 3-0 sobre o Nantes pela 17ª rodada da Ligue 1. Era o prenúncio do que viria a seguir. Com ritmo, confiança e sequência de jogos, Paquetá passou a se tornar peça fundamental no meio-campo do clube francês. Ele mostrava intensidade na marcação, inteligência e muita qualidade técnica para fazer o time funcionar. O seu segundo gol saiu na 23ª rodada, na vitória por 1-0 sobre o Dijon. Pouco depois, na 25ª e 26ª, ele marcou gols consecutivos. O primeiro na derrota por 2-1 para o Montpellier e o segundo na vitória por 3-2 diante do Brest. Paquetá estava de volta ao radar europeu, agora com atuações mais regulares, personalidade em campo e uma presença cada vez mais marcante no time titular. A temporada 2021 foi para muitos o ponto de virada na carreira do brasileiro. A sua atuação o levou a ser incluído na seleção oficial da Ligue 1. Era o reconhecimento merecido para um atleta que havia passado de promessa frustrada na Itália a um dos grandes nomes do campeonato francês. Paquetá renascia na França. No início da temporada seguinte, 21-22, uma mudança simbólica evidenciou a sua nova posição no clube. Após a saída de Memphis Depay para o Barcelona, Paquetá herdou a camisa 10 do Lyon. Ele deixava o número 12 para assumir um posto de protagonismo. E o gesto não era apenas numérico, era a afirmação do quanto o brasileiro havia se tornado importante dentro do grupo. E ele rapidamente justificou essa responsabilidade. No dia 19 de setembro de 2021, na sexta rodada da Liga, ele marcou o gol do Lyon na derrota por 2-1 para o PSG em pleno Parque dos Príncipes. Apesar da derrota, a atuação chamou a atenção pela ousadia e pela personalidade diante de uma constelação que incluía Messi, Neymar e Mbappé. Mas além dos números, o que impressionava era a forma como o brasileiro havia conquistado a torcida. O torcedor do Lyon passou a cantar o seu nome nas arquibancadas. O camisa 10, sempre vibrante, comemorativo e envolvido com o jogo, virou um jogador querido em tempo recorde. Em campo, ele demonstrava intensidade, recuperações de bola e passes que quebravam linhas. E fora dele, era simpático, carismático e respeitava o clube como se estivesse ali há anos. Na Europa League, o brasileiro também teve boas exibições, elevando seu status internacional. E a fase vivida em Lyon o reconectou com a seleção brasileira. Paquetá voltou a ser convocado por Tite com regularidade e, mais do que isso, passou a ser titular ao lado de Neymar em jogos decisivos. A confiança recuperada no clube francês o tornava mais leve em campo e mais maduro em decisões, reflexo de quem havia caído, mas aprendeu a se levantar. Em Lyon, Paquetá não foi apenas um bom reforço, ele foi o coração do time, o motor do meio-campo, o homem que fazia a diferença. A sua passagem pelo futebol francês deixou claro que o talento que o levou à Europa não era uma ilusão, era apenas uma questão de tempo e contexto certo para florescer. Ao fim da temporada 21-22, o brasileiro acumulava gols, assistências, prêmios e, sobretudo, respeito. Ele havia se reinventado em solo francês e agora, novamente em alta,
despertava o interesse de outros clubes do continente. A trajetória que parecia se apagar em Milão reacendeu com força na França. Mas ele deu outro salto. No dia 29 de agosto de 2022, Paquetá escreveu um novo e ousado capítulo em sua carreira ao ser anunciado como reforço do West Ham. A transferência, avaliada em 60 milhões de euros, fez dele o jogador mais caro da história do clube inglês. Era o ápice comercial de uma jornada que parecia em franca ascensão. Recebendo a camisa 11, ele chegava cercado de expectativas, pronto para ser o maestro de um time que sonhava em dar um salto de competitividade na Inglaterra e na Europa. A estreia veio rapidamente. Apenas 2 dias depois de ser anunciado, Paquetá entrou em campo pela primeira vez com a camisa dos Hammers no empate em 1-1 contra o Tottenham pela Premier League. Embora tenha começado no banco e entrado apenas aos 22 minutos do segundo tempo, o meia já mostrou lampejos da sua qualidade e arrancou elogios da torcida, que enxergava ali um talento capaz de mudar o patamar da equipe. O primeiro gol com a camisa do clube veio no dia 4 de janeiro de 2023, no empate por 2-2 contra o Leeds United fora de casa. Tudo parecia estar correndo muito bem, mas ainda assim, a temporada 22-23 foi marcada por desafios. Paquetá enfrentou dificuldades de adaptação ao ritmo acelerado da Premier League. O físico exigido, os confrontos intensos, o jogo direto, tudo demandava um tempo de adaptação. O West Ham, por sua vez, não vivia um momento bom coletivo. O time flertava com a zona de rebaixamento e a pressão aumentava. O camisa 11 oscilava, alternando partidas discretas com momentos em que deixava sua marca, mas sem a consistência esperada. Porém, foi justamente na Conference League que o brasileiro começou a encontrar o seu espaço. Conforme o time avançava na competição, Paquetá crescia junto. As suas atuações na fase final chamaram a atenção e, embora ainda estivesse longe de ser o jogador decisivo que encantou no Lyon, deixava claro que o talento continuava ali, à espera de um encaixe ideal. A esperança se renovou para a temporada 23-24. No dia 10 de julho de 2023, após a saída de Manuel Lanzini, Paquetá herdou a camisa 10 do West Ham. O número, carregado de simbolismo, indicava o novo status do brasileiro. Era o cérebro da equipe, o atleta de maior criatividade e protagonismo. E ele tratou de corresponder. Logo na segunda rodada da Premier League, no dia 20 de agosto, Paquetá marcou seu primeiro gol na temporada, na vitória por 3-1 contra o Chelsea em casa. A atuação trouxe alívio à torcida e aumentou a confiança no novo camisa 10. O ponto alto, porém, veio no dia 17 de dezembro. Em uma vitória por 3-0 sobre o Wolverhampton em Londres, o brasileiro deu as 3 assistências da partida. Era uma exibição digna de gala que o consolidava como o principal jogador do clube naquele momento da temporada. A excelente forma de Paquetá, claro, não passou despercebida. Clubes da elite inglesa e do continente europeu começaram a observar de perto os seus passos. Internamente, a diretoria do clube agiu rápido. Fixou o valor mínimo para uma negociação em 85 milhões de libras. Era o preço de um craque em ascensão, maduro e pronto para novos voos. Mas quando tudo parecia caminhar rumo ao estrelato definitivo, a carreira de Paquetá deu uma guinada abrupta para um território sombrio. No dia 24 de maio de 2024, uma bomba estourou no futebol inglês. Paquetá foi formalmente acusado pela Associação de Futebol por envolvimento em esquemas de apostas. As suspeitas vinham sendo investigadas desde o verão de 2023 e haviam inclusive melado uma possível transferência ao Manchester City, que já estava em estágio avançado. A associação acusava o meia de ter forçado cartões amarelos propositalmente para beneficiar apostadores nos jogos contra o Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth. A denúncia envolvia ainda a Betway, patrocinadora do clube, que alertou sobre um volume incomum de apostas, cerca de 60, feitas diretamente da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, local de nascimento do jogador. A notícia caiu como uma bomba no ambiente do West Ham. O clube, inicialmente cauteloso, buscava mais informações, mas a pressão aumentava. Na temporada 24-25, já em meio à crise, Paquetá protagonizou uma cena que chamou muita atenção. Ele chorou em campo ao receber um cartão amarelo no clássico contra o Tottenham. A imagem correu o mundo. E o julgamento, enfim, chegou ao final recentemente. E em maio de 2025, nessa semana, foi revelado que o caso estava encerrado e que o resultado será divulgado na primeira quinzena de junho. O jornalista Fred Caldeira trouxe uma informação que fez o clima pesar ainda mais. Não haverá meio termo.
Ou Paquetá será absolvido e retomará sua carreira normalmente, ou será banido definitivamente do futebol. A situação é tão sensível que o West Ham estuda afastar o jogador do restante da temporada para preservar a sua saúde mental. Dentro e fora de campo, Paquetá é hoje um homem no limite, idolatrado por muitos, julgado por outros, à espera de um destino que pode consolidar a sua redenção ou definir um fim precoce e trágico para uma das trajetórias mais legais do futebol brasileiro recente. Mas agora resta esperar. O próximo capítulo da história de Paquetá será decidido longe dos gramados, mas com o peso de tudo o que ele fez neles. O que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.